Fala galera, aqui é o Drake, e se você fosse o presidente dos Estados Unidos, com um míssil nuclear prestes a atingir o seu país, o que você faria? Esse presidente, juntamente com os militares e autoridades americanas, precisam descobrir qual país lançou o míssil nuclear, e também decidir o que farão para revidar, porém eles só terão 19 minutos para tomar uma decisão. Começamos após o fim da Guerra Fria, em 1991, onde os países que tinham ogivas nucleares optaram por abrir mão dessas armas de destruição em massa, tudo em prol da paz mundial, por uma boa causa, e dessa forma as tensões se acalmaram e o mundo voltou a ser o que era antes, sem que os países ficassem se preocupando em serem bombardeados com radiação pelos seus inimigos, dando início a uma nova era de paz, ou talvez não. Passando agora para os dias atuais, no 49º Batalhão de Defesa contra Mísseis, localizado no Alasca, Estados Unidos. O Major Daniel recebe uma ligação inesperada de sua esposa, que está furiosa e insatisfeita com a relação deles. Ela revela que pretende pedir divórcio, isso mesmo, porque Daniel, sendo um militar, ele quase não fica em casa, e passa meses morando apenas no batalhão, longe dela e a deixando sozinha e solitária. Enquanto isso, uma mãe de família chamada Olivia Walker está acordada durante a madrugada para cuidar do seu filho pequeno que está com febre, e logo o marido dela aparece para dar uma força e ajudá-la, já que a Olivia precisa ir trabalhar em breve, mesmo tendo passado a madrugada toda em claro. Ao chegar no serviço, descobrimos que a Olivia é uma oficial sênior na Casa Branca, e o interessante é que mesmo sendo uma oficial respeitada e confiável, a Olivia ainda precisa passar pelo detector de metais para conseguir entrar, ressaltando o quanto a segurança é levada a sério na Casa Branca. Além do mais, para adentrar no Situation Room, um lugar bem mais restrito do que o anterior onde estava, a Olivia ainda tem que deixar o seu celular no lado de fora, trancado nesse compartimento, e ela até responde rapidamente o seu marido antes de guardar o aparelho. E esses pequenos detalhes envolvendo a Olivia e o Major Daniel servem para nos mostrar que, apesar de serem militares, eles também são pessoas comuns, com famílias, preocupações fora do trabalho, e é claro, sentimentos. E mesmo que a Olivia tenha chegado agora no trabalho, ela é inundada com várias preocupações e riscos de conflitos iminentes acontecendo ao redor do mundo, como por exemplo, a China realizando testes de mísseis no Teherã, a capital do Irã, com as mesmas problemáticas de sempre motivadas pela religião, além das sanções que os Estados Unidos aplicou contra Moscou, na Rússia. E todos esses atritos têm potencial para desencadear uma nova guerra mundial em um piscar de olhos, bastando apenas que um detalhe pequeno saia do controle. De volta ao 49º Batalhão de Defesa contra Mísseis, um alarme preocupante começa a tocar, rapidamente atraindo a atenção do Major Daniel e de todos os outros militares que estão de plantão. Então, ao analisar a situação, eles descobrem que nesse exato momento há um míssil balístico intercontinental que está cruzando o Oceano Pacífico. Porém, quando os militares tentam rastrear a origem do míssil para descobrir qual país fez o lançamento, eles infelizmente falham nessa tarefa, e o mistério de quem lançou o míssil fica atormentando eles pelos próximos minutos, já que com vários países enfrentando conflitos ao mesmo tempo, qualquer um pode ter disparado o intercontinental. Ao mesmo tempo, a Olivia, que ainda está na Casa Branca, é rapidamente informada da situação pelos militares do 49º Batalhão de Defesa, e aí ela organiza uma reunião de emergência com as principais lideranças militares do país, para discutir o assunto. E mesmo que essa situação possa parecer inicialmente bem preocupante, surpreendentemente as lideranças não demonstram estar preocupadas com isso, e acham que é apenas só mais um país fazendo um lançamento para testar um novo míssil, e que o objeto irá cair no mar do Japão, sem ferir ninguém, e sem atacar a soberania de nenhum país. Até porque, a Coreia do Norte, por exemplo, volta e meia realiza esses testes, lançando mísseis no mar. Então, por um breve momento, todos se acalmam e aquela adrenalina inicial passa, em especial com a Olivia, que estava mais preocupada do que qualquer um, e com isso, eles chegam à conclusão de que seria só um alarme falso. Só que de repente, a Sargento Nolan do Batalhão de Defesa acessa um outro radar que está no mar, para recalcular a rota do míssil, descobrindo assim que ele está viajando a incríveis 6 km por segundo, e que na verdade, de acordo com esse novo cálculo, o míssil irá atingir os Estados Unidos em 19 minutos. E agora, com essa informação, tanto a Olivia quanto os militares ficam em estado de choque, quase que congelados pelo medo, porque foram pegos completamente de surpresa. O Major Daniel até relembra seus subordinados que eles treinaram inúmeras vezes, justamente para se prepararem para cenários como esse de caos e de conflito global. Porém, como vemos, não existe nenhum treinamento capaz de preparar os militares para um cenário assim, de vida ou morte, onde o país natal deles pode ser dizimado do mapa em questão de alguns minutos, junto com seus familiares, amigos e tudo o que eles conhecem. Então, juntamente com isso, o painel que antes estava em DEFCON 4 muda para DEFCON 2, que é basicamente o segundo nível mais alto de alerta militar dos Estados Unidos, dessa forma indicando que as forças armadas estão a um passo de um conflito real. Além do mais, os Estados Unidos só estiveram anteriormente em DEFCON 2, durante a crise dos mísseis de Cuba em 1962, quando havia risco real de guerra nuclear com a União Soviética. E agora, pela segunda vez na história do país, o DEFCON 2 é dado mais uma vez, e essa mudança de nível no alerta deixa todos os envolvidos ainda mais preocupados, sem saber
saber o que fazer. No entanto, Mark Miller, que é um dos chefes do Situation Room na Casa Branca, tenta acalmar seus subordinados, dizendo que algum milionário deve ter lançado um satélite e esqueceu de avisá-los, e que ficará tudo bem no fim das contas. E agora faltam apenas 16 minutos para que o suposto míssil destrua parte dos Estados Unidos, sendo que o suboficial Davis até tenta entrar em contato com alguns países na esperança de conseguir informações a respeito disso, principalmente aqueles que possuem armas nucleares como a Rússia e a China, porém ele não é atendido por nenhuma das duas potências. E quando é feito o cálculo que estima os locais que serão atingidos pelo míssil, eles chegam a 3 nomes, que seriam as cidades de Columbus, Cleveland e Cincinnati, mas alguns outros locais também têm chances de serem atingidos, mas com menor intensidade e probabilidade. Então os funcionários que têm parentes que moram nesses lugares ficam em choque e pedem para pegar seus celulares na intenção de avisá-los. No entanto, eles têm esse pedido negado, com a desculpa de que precisam se concentrar no trabalho, já que fizeram juramentos de proteger o país acima de tudo, até mesmo acima do dever que têm com suas famílias. Ao mesmo tempo, o Major Daniel autoriza o lançamento dos GBIs, cuja sigla significa Ground Based Interceptor, e são basicamente mísseis que vão tentar destruir a ameaça que está se aproximando do país. E dessa forma, as escotilhas se abrem e 2 mísseis gigantescos são lançados em direção aos céus. Enquanto isso, essa agente federal chamada Kathy Rogers, que trabalha na FEMA, está se preparando para ir almoçar, no seu horário de intervalo, achando que esse seria apenas mais um dia normal de trabalho. No entanto, ela é pega de surpresa quando recebe uma missão de última hora, que consiste em organizar a evacuação das pessoas em uma das cidades que será afetada pelo impacto do míssil. Só que a Cat fica sem entender o que aconteceu de tão grave, para ter que evacuar uma cidade inteira, de uma hora para outra e sem aviso prévio. Ela até entra em contato com a Olivia através do telefone para tentar receber uma resposta, porém a mulher se recusa a entrar em detalhes do que está acontecendo, e não conta a respeito do míssil que está vindo em direção ao território americano. E esse momento é bem interessante porque nos mostra que até mesmo entre 2 agentes federais, ainda existem informações confidenciais que não podem ser repassadas, nem mesmo para alguém do governo que trabalha em uma outra agência diferente da sua, que nesse caso seria a Kathy Rogers. De volta ao Situation Room na Casa Branca, Mark Miller, que é aquele com maior autoridade dentro do local, e também o chefe da Olivia, é chamado a se esconder dentro de um bunker subterrâneo, que será capaz de protegê-lo no momento do impacto, juntamente com outras autoridades que estarão dentro desse mesmo bunker com ele. Porém, como o cara tem aquele sentimento de união e lealdade entre a equipe, ele inicialmente se recusa a ir para o bunker, porque não quer abandonar o seu time. Ele também acha que estará tomando uma atitude covarde, se escondendo lá, enquanto a sua equipe ficará exposta aos danos causados pelo míssil. Só que apesar dessa sua atitude honrosa, ele não tem muita escolha, porque esses guardas estão praticamente o forçando a ir junto. Além do mais, a Olivia consegue convencê-lo a ir no final das contas. Instantes depois, a Olivia usa o telefone do próprio escritório para ligar para o seu marido, já que o celular dela ficou trancado dentro daquele compartimento fora da sala, por questões de segurança nacional. Mas como a ligação aparece como sendo de um número desconhecido, o marido da mulher simplesmente não atende. Agora, em uma outra situação, os militares do 49º Batalhão estão acompanhando o avanço dos 2 mísseis interceptadores, que foram lançados anteriormente para tentar destruir o Intercontinental, que se aproxima do país aos poucos. Mas para o azar deles, um dos mísseis falhou na tarefa. Só que ainda há esperança, porque o segundo está se aproximando do alvo, faltando apenas alguns instantes para atingir o Intercontinental. Então todos os envolvidos, tanto no batalhão quanto na Casa Branca, ficam atentos acompanhando o gráfico que mostra o míssil se aproximando do Intercontinental, e quando os dois ficam a uma distância extremamente curta, quase que colados, dá-se a entender que o míssil conseguiu atingir o Intercontinental e que eles estão a salvos. Porém, tudo muda quando um dos sargentos do batalhão anuncia que houve impacto negativo, ou seja, o míssil não atingiu o Intercontinental. Com isso, todos ficam em absoluto silêncio por alguns segundos, se lamentando e agindo como se aquela fosse a última esperança que acabou de se esvair, principalmente os militares do 49º Batalhão de Defesa contra Mísseis, porque apesar de terem treinado, estudado e se especializado por tanto tempo, quando realmente surge uma emergência e o país mais precisa deles, eles falham na missão. E agora, com essa mais nova falha, o DEFCON muda para o número 1, o que significa o nível mais alto de risco à segurança nacional, algo nunca antes visto na história dos Estados Unidos. E nesse momento, restam apenas pouco mais de 7 minutos para o impacto, mas imagine só estar no lugar deles e ter que montar um plano B em tempo recorde, em apenas 7 minutos, valendo literalmente tudo ou nada, com milhões de vidas dependendo da sua decisão. De volta à FEMA, que é a Agência Federal de Gestão de Emergências, a Cat está calculando o número de pessoas que irão morrer nos primeiros segundos do impacto, e ela chega ao número assustador de 10 milhões de vítimas, mais um adicional de 1 milhão, que será afetada apenas pela radiação decorrente da ogiva nuclear. E parece que agora ela descobriu o que está prestes a acontecer. Passando para o Major Daniel, ele tem uma crise de ansiedade, e por isso corre para fora do batalhão, para respirar ar fresco e tentar se recuperar dessa situação extremamente estressante. Mas aproveitando que o Daniel saiu, esse outro militar chamado Buck pega o seu celular para ligar para a sua mãe, quebrando
assim uma das normas do batalhão. Porém, ele não está se importando com isso, afinal de contas, o mundo pode acabar nos próximos minutos, se os Estados Unidos decidir revidar o ataque. Só que ainda assim, o Buck não conta para a sua mãe o que está prestes a acontecer, apesar da mulher ter percebido que tem algo de errado pelo tom de voz dele, já que o mesmo não está conseguindo esconder a emoção que está sentindo, em um momento tão crítico quanto esse, onde é impossível manter a calma e a compostura. Mas o Buck não é o único a quebrar as regras, porque lá na Casa Branca, a Olivia pede para o suboficial Davis pegar o celular dela que está dentro daquele compartimento. E assim que o Davis coloca os pés para fora da sala, ele imediatamente nota uma movimentação e um comportamento incomum, com vários funcionários da Casa Branca simplesmente indo embora do local, mostrando que a ordem está cada vez mais sendo subjugada pelo caos que está a caminho. O Davis também aproveita para pegar o seu celular, e aí ele começa a ver algumas fotos, e descobrimos que o cara estava se preparando para pedir a sua namorada em noivado no dia seguinte. E imaginem só o quanto azarado você precisa ser, para literalmente um míssil nuclear impedir você de se casar com a sua amada. Minutos depois, o Davis entrega o celular da Olivia, e ela rapidamente entra em contato com o seu marido, dizendo para ele dirigir para o oeste, e ficar longe das grandes cidades. Mas obviamente o cara fica sem entender nada, só que por saber que a sua esposa tem informações privilegiadas por ser uma agente federal, ele opta por seguir os conselhos dela. Depois que a ligação se encerra, a Olivia mexe nos bolsos e percebe que seu filho colocou um pequeno dinossauro de brinquedo lá. Então, no mesmo instante, ela desaba em choro, pela primeira vez desde que essa crise se iniciou. Mas sabendo de toda a responsabilidade que carrega, ela rapidamente tenta se recuperar e voltar ao trabalho. E aí o Davis aproveita para perguntar se os Estados Unidos pretendem revidar o ataque. Só que a Olivia revela que não faz ideia, demonstrando a total bagunça e desordem que se encontra o departamento. Agora, faltando menos de um minuto para o impacto, a Olivia segura na mão do Davis, para que um dê forças para o outro nessa reta final. No entanto, antes de descobrirmos o que irá acontecer quando a contagem acabar, o filme retorna lá para o começo, quando ainda faltavam 19 minutos para o impacto, para que nós possamos acompanhar o mesmo acontecido, mas do ponto de vista de outros personagens. E bem, querendo ou não, isso acaba criando mais suspense. Então somos introduzidos ao jovem Jake, que está no carro com a sua esposa, que por sinal se encontra grávida, e acredito eu que ela esteja por volta dos 7 meses, a julgar pelo tamanho da barriga. E ao contrário da Olivia ou do David, o Jake trabalha na NSA, uma agência diferente que é a Agência de Segurança Nacional. E aí, quando ele recebe um chamado de emergência, o cara deixa o carro e decide ir a pé até o seu trabalho, porque o trânsito estava lento e engarrafado demais. E o interessante é que, se voltarmos no momento em que a Olivia aparece, podemos ver o Jake andando no fundo, durante a videoconferência que estava rolando, e isso nos mostra que a história deles estava interconectada esse tempo todo, o que é bem legal. E o Jake, que estava participando da reunião com o seu celular, enquanto caminhava pela rua, para de andar e fica totalmente em choque, quando falam que um míssil nuclear irá atingir os Estados Unidos. Enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos está participando de um evento beneficente, para ajudar a promover um time de basquete juvenil e feminino. Então, ao chegar no local, ele aperta a mão de vários eleitores e demonstra estar bem animado, interagindo com todos e se divertindo. Só que de repente, os seguranças do presidente invadem a quadra e interrompem o evento, informando apenas para o presidente que o país está sendo atacado e que ele precisa sair de lá o quanto antes. E com isso, as pessoas que estavam participando do evento ficam sem entender nada, criando teorias sobre o que poderia ter acontecido de tão grave para o presidente sair de lá às pressas. Momentos depois, o Jake finalmente chega na Casa Branca e começa a dar a sua contribuição na reunião, explicando que acha que a Coreia do Norte disparou o míssil intercontinental, e que além disso, talvez seja um enorme erro mudar de DEFCON 4 para DEFCON 2, porque segundo o Jake, esse sinal pode ser interpretado como uma ameaça para os outros países, e que talvez a melhor coisa ainda a se fazer nesse momento é manter em DEFCON 4 para tentar dialogar com as outras nações de forma pacífica, já que se estiverem em DEFCON 2, isso manda uma mensagem de que os Estados Unidos estão preparados para o tudo ou nada, ou seja, revidar o ataque nuclear. Continuando com a reunião das lideranças, o secretário Baker, que comanda o Pentágono, diz que a sua filha mora justamente no local do impacto previsto pelo míssil, e por isso ele está visivelmente desesperado e sem paciência. Então o Baker pergunta para o Jake quais as chances dos mísseis interceptadores destruírem a ogiva, porque lembrando, esse acontecido ainda não havia rolado nesse momento. E o Jake responde que as chances são de apenas 61%, o que deixa o Baker irritado, questionando como eles investiram bilhões de dólares em mísseis, que não serão capazes de garantir uma porcentagem maior de chance de sucesso. Só que o Jake manda a real, explicando que é como atingir uma bala de fuzil, usando justamente uma outra bala de fuzil, ou seja, algo extremamente difícil. E eu gostei bastante do realismo desse momento, porque geralmente as pessoas tendem a pensar que seria fácil interceptar um míssil usando outro, com a tecnologia ultramoderna que nós temos hoje em dia, porém acertar um alvo que está literalmente se movendo a milhares de quilômetros por hora, na velocidade do som, é algo extremamente complexo. E depois de ouvir aquela resposta, o Baker desliga brevemente a sua webcam e o seu microfone,
e pergunta para a sua assistente se existe alguma base subterrânea localizada em Chicago, para que ele possa esconder a sua filha lá e assim protegê-la da explosão que o míssil irá causar no local. Ou seja, o cara quer proteger apenas a filha dele e o resto da população que se lasque. Momentos depois, o Jake chega em uma sala que é isolada do mundo exterior, com uma porta blindada e escondida, de acesso restrito. E logo o presidente dos Estados Unidos se junta à reunião. Então Jake aproveita para levantar novamente a possibilidade do míssil ter sido lançado pela Coreia do Norte. Ele até fornece o número de uma especialista no assunto, chamada Anna Park, que como dá pra ver, é uma asiática. E aí a Anna é pega de surpresa com a ligação, porque esse era o seu dia de folga do trabalho. Além disso, a mulher estava participando de um festival junto com seu filho. Mas apesar de ser pega despreparada e desprevenida, Anna decide ajudá-los, explicando que os norte-coreanos estavam de fato aumentando e aprimorando seus armamentos, e estavam confiantes de que poderiam rivalizar com os Estados Unidos militarmente. E esse detalhe fornecido pela Anna é um bom indício de que talvez o Kim Jong-un realmente tenha lançado o míssil. Já outro assunto abordado na mesma reunião é o fato deles não terem a menor ideia do ponto de partida do míssil, ou seja, o país de onde o míssil decolou, sendo que pela quantidade de satélites que os Estados Unidos têm no espaço, eles deveriam saber, pois no momento que um míssil daquele tamanho decolasse, o satélite iria registrar o acontecido. Porém, isso não aconteceu, e portanto todos na reunião começaram a trabalhar com a possibilidade de que hackearam os satélites americanos, justamente no momento em que o míssil decolou. Talvez os hackers de um outro país tenham feito isso, ou até mesmo um traidor infiltrado no próprio governo ou no exército americano. Mas para piorar e agravar uma situação que já estava ruim, o General Brady ressalta que vários países como China, Rússia e Paquistão estão enviando seus destroyers para o Oceano Pacífico, o que pode ser um movimento de defesa ou uma preparação para fazer um ataque conjunto contra os Estados Unidos, para se aproveitar desse momento de crise e vulnerabilidade. Após isso, o Jake entra em contato com um dos conselheiros do Putin, que representa obviamente a Rússia, para conversar a respeito dessa crise. E logo de cara o ministro garante que o seu país não realizou esse ataque contra os Estados Unidos. E acaba que o Jake opta por confiar e acreditar nele, já que não tem muitas opções. Além do mais, o ministro russo questiona que na possibilidade de os Estados Unidos revidarem o ataque, o míssil de contra-ataque terá que sobrevoar o território russo, ou seja, o território deles, o que pode trazer riscos para a Rússia. Afinal de contas, ninguém quer uma ogiva nuclear sobrevoando o seu país, mesmo que o destino seja o de atingir uma outra nação e não a sua. E bem, o Jake diz que se fizerem um contra-ataque, infelizmente a ogiva terá que sobrevoar o território russo, para em um caso hipotético, atingir a China, mas ele garante que os russos não serão afetados pelo contra-ataque, e assim o Jake consegue amenizar a situação com a Rússia, usando apenas a velha e boa diplomacia. De volta à reunião com as autoridades americanas, o Jake sugere que eles não devam atacar imediatamente, antes de investigar a situação e entender quem realmente os atacou, porém os outros não concordam com isso, achando até mesmo algo absurdo, porque o povo americano irá exigir uma resposta à altura para vingar as milhões de mortes. Passando para a Força Aérea Americana, tem um B-2 Spirit sobrevoando os céus, pronto para atacar os países inimigos, e lembrando que essa aeronave é aquela mesma que aparentemente é invisível e indetectável aos radares, sendo a mesma que recentemente atacou os radicais no Oriente Médio. Ao mesmo tempo, o Baker está olhando para as fotos da sua filha, que estão nos porta-retratos em cima de sua mesa, e aí ele decide ligar para a jovem, para conversar com ela pela última vez, visto que ela mora justamente no local onde o míssil irá cair, e não tem nada que ele possa fazer a respeito disso. E a moça até revela que está namorando, o que deixa o Baker bastante feliz e orgulhoso. No entanto, ele se despede dela, dizendo que a ama, sem revelar o que está prestes a acontecer. De volta ao presidente, ele está dentro de um helicóptero, com o famoso livro preto nas mãos, que é basicamente um livro ultra secreto, com 3 opções para se escolher no caso dos Estados Unidos serem atacados. E esse oficial que está ao seu lado tinha a tarefa de ficar com o livro o tempo todo em mãos, para caso acontecesse uma emergência como essa, e de fato aconteceu. Mas por estranho que pareça, o presidente lê o livro e não consegue compreender bem a maioria das coisas que estão escritas nele, justamente porque não é um militar, e agora tem que tomar uma decisão que literalmente pode decidir não só o destino dos Estados Unidos, mas sim do mundo inteiro. Então, quando finalmente chega o momento tão crucial, faltando apenas alguns segundos para o míssil atingir o território americano, o secretário Baker está a caminho do helicóptero para ir para outro lugar. Só que ao invés de entrar na aeronave, o cara se joga de cima do prédio, devido ao que acontecerá com a sua filha em breve. Já o presidente está em um dilema, de seguir os conselhos do Jake sobre não atacar nenhum país, e apenas esperar até que as coisas se acalmem, ou de atacar e correr o risco de iniciar uma terceira guerra, ou talvez pior ainda, atacar o país errado que não lançou o míssil, e assim cometer uma grande injustiça. Por fim, após refletir faltando apenas 1 minuto para a explosão, o presidente entra em contato com a sua esposa, que nesse caso seria a primeira dama, e que está em outro país, e ele pede conselhos para ela a respeito dessa crise. Porém a ligação perde o sinal antes que a primeira dama pudesse dar uma resposta. E por incrível que pareça, o filme acaba sem uma resposta, sem sabermos qual decisão o presidente tomou. Isso mesmo, o final é completamente aberto
certo e interpretativo. Mas calma, antes que você me xingue nos comentários, eu vou dar a minha interpretação a respeito desse final. Porém, algo que precisa ser dito antes é que mesmo sendo um filme de guerra, esse filme consegue nos transmitir a sensação de ansiedade, angústia e impotência, sem mostrar uma única explosão sequer, o que é um feito realmente admirável. E bem, partindo para a interpretação que eu e várias pessoas tivemos, e que eu acredito ser a mais correta de todas, é que a decisão do presidente simplesmente não importa, e não importa porque o destino de todos já havia sido traçado. Então, independente da escolha do presidente, o mundo iria acabar da mesma forma, com aquela crise desencadeando uma terceira guerra mundial. Inclusive, o nome do filme é Casa de Dinamite, porque segundo aquilo que o próprio presidente disse nos segundos finais do filme, uma casa de dinamite é feita com a intenção de explodir, e nesse caso seria o mundo, o nosso planeta. Com tantas armas nucleares sendo criadas todos os anos, seria só questão de tempo até que aquilo acontecesse de fato. E é por isso que a solução deveria ter sido tomada antes, que nesse caso seria não ter armas nucleares, porque depois que as armas nucleares foram criadas e popularizadas entre os principais países do mundo, não havia mais nada que pudesse ser feito. Fala galera, mas na opinião de vocês, qual seria a interpretação mais correta a respeito do final do filme? Vocês concordam com o que eu disse, ou talvez eu esteja viajando, ou deixando passar algum detalhe? E se você quiser ver outros vídeos como esse, é só clicar em um desses que estão aparecendo aí na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.